No Brasil, cerca de 10,7 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência auditiva. Ruídos urbanos, fones de ouvido, resistência à vacinação e o envelhecimento da população são fatores que podem agravar esse quadro. Zé, hoje, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, eu conversei com o presidente da Sociedade Brasileira de Otologia, o médico Arthur Castilho. Olha, existem estatísticas que dizem que aproximadamente 0,1% da população brasileira tem perda de audição severa ou profunda, né? Que são casos mais graves que necessitam de reabilitação com cirurgias, por exemplo, como implante coclear. Existem dados também que falam que até 10% da população brasileira tem algum grau de perda de audição. Aí entra perdas mais leves de audição, perdas de envelhecimento natural. Mas é um tema muito importante que a Organização Mundial de Saúde está vendo com bastante interesse. E algo que entra no radar dessas estatísticas hoje é a perda de audição recreacional, é a perda de audição com uso de fones de ouvido, por exemplo, para escutar música. Doutor, além dos fones de ouvido, quais são as outras questões do nosso tempo que podem aumentar esses números? Olha, eu acho que existem dois grandes grupos, né, que são as perdas recreacionais, que eu mencionei, que hoje estão bastante visadas para evitar com que os jovens no futuro tenham perda de audição. E existe a perda ocupacional, que é a perda, por exemplo, relacionada com o trabalho, que é bastante estudada e é vista já há muito tempo com o uso de protetores para que o indivíduo no seu ambiente de trabalho não tenha sua audição lesada. E hoje, numa derivação disso, nós estamos vendo que a perda de audição urbana, que é, por exemplo, pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, que moram, por exemplo, perto de grandes avenidas, como já é feito um estudo, próximo da Avenida dos Bandeirantes, em São Paulo. Crianças que dormem naquela região e que têm um volume de intensidade sonora muito grande, por exemplo, devido a caminhões, né, que passam o tempo todo por ali. Então, depende muito de onde você está, de onde você mora, de quem você é, ao tipo de exposição que você vai ter. Além disso, doutor, o envelhecimento da população também é um fator de aumento desses números? Sem dúvida, né? O envelhecimento da população leva a uma perda de audição chamada presbiacusia. Presbiacusia é um nome técnico, todo mundo que viver mais tempo vai ter, é inexorável, né? Vai acontecer de qualquer jeito, mas é bastante lento e é passível de reabilitação com uso de aparelhos de amplificação convencional. E fica muito bom quando a pessoa tem essa possibilidade de usar o aparelho. É importante lembrar que na rede pública, no SUS, nós temos esses aparelhos para dar para os pacientes que necessitam. Então, é algo que está sendo também visto porque a população está envelhecendo. Então, ela vai ter esse tipo de perda de audição. Doutor, a gente sabe que uma parte disso independe dos fatores ambientais, né? Algumas pessoas nascem com essa condição. Agora, o que a gente pode dar de orientação em relação à prevenção e tratamento? As pessoas que têm alterações genéticas que levam a perda de audição e, porventura, já nascem com perda de audição, existem testes que já são feitos na maternidade para detectar precocemente. E a palavra-chave, Aldo, é precocidade, é fazer isso rápido. Sempre que você tem perda de audição, principalmente em criança, o ideal é que você descubra rápido, com tempo hábil, para fazer a intervenção. Ou seja, por exemplo, uma cirurgia de implante coclear que tem no SUS e que a gente consegue reabilitar a audição, ou colocar aparelho de audição. Então, isso é importante. No outro patamar, que é a proteção, a profilaxia, é realmente evitar que a pessoa, durante a vida, seja exposta a intensidades sonoras muito elevadas. Isso pode lesar a audição de maneira importante e a gente sabe que a exposição a ruído, ela é irreparável, ela não volta depois que ela acontece, né? Ela é irreversível. Quando é hora de procurar um médico? As pessoas que estão nos assistindo, de repente, né, alguma coisa do que dissemos chamou a atenção. Quando é hora de procurar um médico? Quando é uma criança e os pais percebem que tem alguma alteração de fala ou de comportamento em relação ao som, é muito importante que eles procurem um médico. Crianças pequenas, principalmente os que não falam ainda, bebês. Embora, como eu disse, desde 2010 nós temos no Brasil testes obrigatórios nas maternidades para fazer nas crianças. E na idade adulta, aquele adulto que começa a ter problema de compreender, principalmente em ambientes ruidosos. Então, aquela pessoa que acha que não está aqui em ambiente silencioso, ela escuta normal, mas quando ela vai num restaurante, ela vai numa missa, na igreja, numa festa, ela começa a ter muita dificuldade de compreender. Aquela pessoa que fala que escuta, mas não entende. Então, já pode ser uma perda de audição também que precisa de exames para detectar e, eventualmente, existe tratamento de reabilitação com aparelhos de audição para essas pessoas.